Boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse programa. Eu sou a Paula Leão e nós estamos começando a Hora do Intervalo. Programa de toda quarta-feira, 1 hora da tarde, com assuntos mais diversos sobre o método Pilates. E hoje, o tema do nosso programa é aquele polêmico, começando o mês de julho com polêmica, que é clássico versus contemporâneo. Mas vamos para uma linha diferente, com um duelo, entre aspas, como eu chamei a luta do século, por duas profissionais que eu admiro, que trabalham com linhas diferentes, e nós três juntas vamos traçar um debate de qualidade. Para você que não sabe ainda o que é clássico, o que é contemporâneo, o que muda nas metodologias, nos equipamentos, seja bem-vinda. Essa live é para você. Então, venham chegando, venham trazendo. Uma das minhas convidadas já está aqui, que eu já vi. Fabi Fukushima, Morgana Peroni deve estar entrando. Oi, Ju, venham chegando. Hoje eu vim até de chimarrão, porque uma delas é gaúcha, que nem eu. Então, vamos que vamos. Venham chegando, vamos mandar essa live pra galera também. E vamos ver se a Morgana já tá aí. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro que esse tema sempre gerou muita discussão, é ou não é? É um tema que muita gente já gerou muita briga entre linhas de trabalho. E hoje a gente enxerga que não tem mais espaço para brigas, mas tem espaço para informação de qualidade. E esse é o nosso objetivo hoje, trazer informação de qualidade. E as duas já estão aqui, então bora começar esse bate-papo, que eu tô assim, ó, louca pra bater um papo com essas gurias. Vamos lá, deixa eu ver, cadê elas aqui? Venham chegando. Oi, Jana, peraí. Está abrindo. Ah, vai me boicotar agora. Peraí. Convidei. Fabi, tô chamando. Tá sem som pra vocês? Olá! Oi, oi! Seja bem-vinda. Obrigada. Você me ouve bem, Fabi? Sim, normal. Perfeito. Então, talvez, ó, Ju, dá uma olhada aí no teu som. Vamos ver se Morgana tá entrando também. Já chamei ela aqui, vou até chamar de novo. Chamei, vamos lá. Tô adorando. Esse bate-papo vai ser bom. Esse duelo das minhas bravas. Tem que dar um pouco de emoção, né, Fabi? Senão não tem graça. É Pois isso aí. é. Vamos ver se é. Oi, Cris, vai chegando. Boa tarde. Vamos ver se Tá Morgana. me chamando. Tô te chamando. Você não consegue entrar? Vê se você consegue entrar. Morgana não está conseguindo. Vamos de novo, Morgana. Vou mandar de novo. Foi. Vamos ver. Agora sim! Minhas lindas! Como é que está? Muito bem, melhor agora? Muito bem. Ai, que beleza. Adorei ter vocês duas aqui. Olha aqui eu no verão, ó. Eu no inverno aqui, ó. Eu também. Com inveja. Então, Eu adoro compartilhar meu verão com vocês. Nojenta. Já quer começar assim o duelo? Se exibiam do presente? Gente, nós do clássico somos assim. Pronto. Começou. Gurias, que bom ter vocês aqui. Eu trouxe esse tema da live, já tinha falado para Morgana e para Fabi separadamente, mas durante esse programa acontece toda quarta-feira e eu tenho profissionais de todos os lugares, de todas as linhas de trabalho e que buscam qualidade e conhecimento. Então, eu pensei, eu fiz uma live falando sobre o nosso evento, Contrologia Brasil, que aconteceu na última semana, e contei um pouco sobre as nossas discussões lá na nossa mesa redonda, sobre diferentes profissionais que estavam lá. E uma das dúvidas, uma aluna botou assim para mim: Paula, eu não sei se eu dou clássico ou contemporâneo. E eu pensei, opa, então nós temos que dar um passo para trás e conversar um pouco além
do que só a rivalidade, entre aspas, de clássico e contemporâneo. E antes de trazer essa discussão para vocês também, eu quero que a galera vá mandando essa live para todo mundo, porque eu acho que isso é uma discussão que muita gente precisa saber. Eu já passei por isso, e eu acho que isso é legal de falar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu comecei em 2008, então, no Pilates, eu achava que eu dava Pilates clássico. Que amor. Então, e enchia minha boca para falar em 2008. Por quê? Por uma simples falta de conhecimento. Tudo bem, tem uma ressalva. A internet não era o que é hoje, não existia tanta informação como tem hoje. E a gente vivia mais dentro de um Google naquela época. Então, não existia tantas pessoas para nos ajudar como tem hoje, de forma inclusive gratuita. Então, deixa eu te contar mais uma. Quando eu estava entrando nesse mundo também, eu comecei no Pilates clássico. Mas eu me perdi no meio da história, porque para mim... Direto? Já começou no clássico? Comecei no clássico. Perfeito. Só que eu me perdi, porque quando eu aprendi era 8 ou 80. Não podia fazer um 100 com o joelho dobrado, era perna alongada 5 centímetros do chão. Eu fiz e eu recebia muito paciente, com dor, não tinha como. Aí eu pensava, não, então eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que procurar outras coisas. Comecei a procurar outros exercícios. E aonde? Na internet. E sem muito embasamento. E na época eu ouvia muito assim, você é fisioterapeuta, você ocupa os equipamentos para fazer cinésio. Me arrepia agora de falar isso. Me arrepia muito para fazer cinesioterapia. E aí eu fui acreditando nisso. Quando eu vi, eu já fazia qualquer coisa menos pilates nos equipamentos. Quando eu tentei voltar, eu falei assim, mas e agora? O que é pilates clássico? Aonde eu tô? Aonde é que eu vou encontrar isso? Como eu faço para buscar? Aí eu comecei a treinar com uma colega e eu falei para ela, comprei um curso de pilates muito bom. Daí eu falei assim, eu acho que é clássico. Daí ela me falou assim, eu acho. Me fala o nome, que eu já te digo se é clássico ou não é. E eu falei. Aí ela falou assim, não é. Não é. Isso não é Pilates clássico. Eu falei, como é que eu vou saber o que é? Então, aí agora estou aqui para te ajudar, porque eu já passei por isso. Boa, perfeito. Fabizinha, então, a Fabi, eu trouxe as duas. Então, para quem não as conhece, né? Elas dispensam apresentações, entrem no Instagram das duas depois dessa live. Mas Morgana aqui, então, já que se direciona para o Pilates clássico. Fabi, que trabalha com Pilates contemporâneo. Olha que legal. E aí, Fabi, Pilates contemporâneo, como que ele entrou na tua vida? E eu sei da qualidade do teu curso e da tua formação. E quero que tu fale um pouquinho sobre isso também. Eu vou explicar um pouquinho como o Pilates entrou O primeiro contato que eu tive com o Pilates na vida foi quando eu estava na faculdade. Eu fui fazer uma iniciação científica. E aí a minha orientadora foi fazer uma parceria com um estúdio de Pilates muito famoso aqui em São Paulo. Um estúdio de Pilates que foi uma das pioneiras do Pilates no Brasil, que é o CGPA. Não sei se você já ouviu falar da CGPA. Sim, e a gente foi fazer um estudo científico lá. Fui fazer uma iniciação científica no CGPA. E foi lá que eu tive o meu primeiro contato. E lá no CGPA tem equipamentos contemporâneos e tem equipamentos clássicos. Só que lá, para fazer esse estudo, eles fizeram as fotos, as nossas análises biomecânicas, foi sobre biomecânica. As análises foram nos equipamentos contemporâneos. E eles não mostraram os equipamentos clássicos, eles só mostraram os equipamentos contemporâneos que tem lá, e eram poucos. Beleza, foi meu primeiro contato. Meu segundo contato com o Pilates, fiz a iniciação científica, publicamos um artigo, foi um dos primeiros artigos, se eu não me engano. Eu acho que foi o primeiro artigo sobre Pilates no Brasil, publicado no Brasil, que eu participei. Legal. Meu segundo contato com o Pilates foi um convite para uma tradução, isso foi em 2007, se eu não me engano, para uma tradução de um curso de Pilates solo de uma australiana. E aí, naquela época, eu nunca tinha traduzido na minha vida, gente. Eu não sei nem porque eu fui convidada.
Porque depois de 10 anos que eu virei tradutora mesmo. Essa tua Mas, cara de japonesa aí É que passa a credibilidade. inteligente, Uhum. e aí, poliglota. era uma rede de cursos, era bem famoso, né, no início dos anos 2000, essa Eu rede de lembro. cursos. Eu acho que eu sei. Eu É, fiz também. chamava Ah, Pilates Clínico. aham. E era de 1 dia ou 2 dias de curso, mais ou menos. E aí foi meu primeiro contato de fato com Pilates, mas era um Pilates clínico. Ela deu Clínico. aula de Med Pilates e ela fez as adaptações. Ela falava assim: olha, nesse exercício do 100, o 100, na verdade, é com a perna estendida. Tem gente que não vai conseguir, então você vai flexionar a perna. E aí foi meu primeiro contato. Gente, eu vou falar, a tradução foi horrível, porque eu não tinha nem experiência com Pilates. Eu fui traduzir Pilates. E aí foi meu primeiro contato. E eu botei lá no meu currículo que eu traduzi um curso de Pilates. Aí a minha irmã tinha um chefe que a esposa do chefe montou uma clínica, um estúdio de Pilates. E aí o chefe da minha irmã falou assim: ai, minha esposa tá procurando uma professora de Pilates. A minha irmã virou assim: a minha irmã dá aula de Pilates. Como se eu tivesse feito um curso, entendeu? Aí eu falei: você tá doida? Você me indica pra dar uma aula de Pilates? Eu nunca dei aula, eu só traduzi um curso. Não, vai lá, que tá tudo certo. Fui fazer a entrevista. E aí a mulher, a dona da clínica, falou assim: meu, tô vendo seu currículo, você é muito boa, você tem. Eu falei: muito boa em quê? Eu quase sou recém-formada. Ela: não, eu preciso de alguém para dar aula. Eu falei: mas eu não tenho curso de Pilates, o que eu faço? Ah, faz esse curso de final de semana, onde eu fiz. Aí eu, beleza, não sabia que era Pilates direito? Fui, fiz um curso de 2 finais de semana. Aprendi. Mas eu tive, durante o curso, eu tenho um senso crítico muito forte, né? Por ter feito iniciação científica. Eu falava assim: cadê as referências desse curso? Olha aí. Cadê tudo isso? E aí já começou um senso crítico e era de Pilates contemporâneo, óbvio. Ok. Aí comecei a dar Óbvio. aula. Comecei a dar aula. E aí chegou um momento eu falava assim: gente, eu não sei o que eu tô dando. Eu não sei Opa. o que eu estou dando. Eu tô dando tudo aleatoriamente. E não fazia sentido as coisas para mim. Foi quando eu voltei para. Eu trabalhava numa clínica de fisioterapia, fui conversar com a minha colega da minha clínica, e aí eu falei assim: meu, fiz um curso de Pilates muito ruim. E aí ela falava assim: tem um curso muito bom, só que é caro, vale a pena. Eu falei: onde que é? Fica em tal lugar em São Paulo. Eu falei: tá bom. Fui lá pesquisar e entrei nesse curso de Pilates contemporâneo. Quando eu cheguei nesse curso, eu me apaixonei. Olha que legal. Eu falei: agora faz sentido as coisas para mim. Tem embasamento, tem um porquê, tem uma metodologia, tem todo um preparo para dar esse curso. Então foi um curso super completo. Eu não fiz o curso em 2 finais de semana, eu fiz o curso em anos. Antes de entrar no curso, eu tinha que fazer aulas prévias, tinha que fazer aulas durante, tem provas Perfeito. depois, você ganha um certificado. Então, é um curso muito bem embasado. E foi esse meu primeiro contato com Pilates, já foi com Perfeito. contemporâneo. E Perfeito. eu nunca me perdi nisso, porque todo o curso fez sentido para mim. Naquela Era isso que eu época, queria. Era isso que eu queria isso. ouvir, E sabe? fez sentido para mim. Porque grande parte do Brasil trabalha com contemporâneo. E a gente não está aqui para catequizar ninguém. Eu acho que Isso. eu trouxe uma frase que eu acho assim, não é de que lado que você tá, é o quanto você estudou para escolher o seu caminho. Escolha o seu caminho, mas estude decentemente para escolher o seu caminho. E Uhum. aí, mas eu acho que falta muito conhecimento para as pessoas. Então, tu tem um contemporâneo muito embasado, muito sério. A Morgana também tem o clássico dela muito embasado. Eu transitei nos dois também. Então, hoje, quando eu estudo clássico, eu fui atrás porque era o que fazia mais sentido para mim, dentro da minha forma de trabalhar. Sendo que tem coisas que talvez algumas pessoas ainda enxerguem como contemporaneizado na questão de usar alguns acessórios, etc. E eu quero trazer essas questões. Mas eu quero fazer uma pergunta para as duas. Eu tenho uma opinião, depois eu dou a minha. Vocês primeiro. Vocês acham que para o cliente final, o aluno que te procura, não o instrutor, a Morgana lá, quando atendia no seu estúdio, a Fabi na sua clínica, faz diferença para ele se você é clássica ou contemporânea? Sim ou não? Minha Para mim, amiga, não. nunca ninguém chegou me perguntando: você trabalha com Pilates clássico ou contemporâneo? Mas eu Eles vou falar queriam, uma coisa. eles queriam resultado.
Isso. Pra mim aconteceu uma vez. Uma. Que é muito raro para um cliente final, né? Mas já me aconteceu. E aí eu fico naquela. Vale falar ou não vale? Vale. Vale, com Com toda certeza. certeza vale. Aham. Sim. Não, mas eu Sim. digo antes, né? No caso, quando o cliente te procura, vocês acham importante que ele entenda essa linha de trabalho, Sim, sim ou não? total. Se ele vem acho que com essa primeira pergunta, não sei se falar objeção, mas com essa primeira dúvida, eu acho que sim, com certeza. Explicar qual é a sua Certo. metodologia, sim. Por Mas que para a não? maioria vocês acham que não muda nada. Não, olha só, quando os alunos chegavam no meu estúdio, eu falava para eles: esse aqui é um estúdio de Pilates clássico. Ok? Você não vai encontrar estúdios assim aqui nas redondezas. Eu tenho um equipamento para cada pessoa que estiver aqui. Eu dou aula em equipamentos iguais. Eu faço modificações dependendo da necessidade de cada aluno, mas eu sigo um método de aula aonde você vai evoluir com toda a segurança. Aqui no meu estúdio, você nunca vai cair, se estatelar no chão, porque eu sei o que eu estou fazendo com você. Eu trabalho porque eu estudei muito e porque é isso que é Pilates. Joseph Pilates criou um método, foi um alemão, veio lá da Alemanha, contava história. Eu encantava os meus alunos com isso. Eles iam em qualquer estúdio, jogavam eles numa aula experimental, com 5 pessoas, cada um num aparelho, aquela loucura, eles se sentindo perdido. Eles vinham ali, eles não tinham isso. Eu cobro avaliação. No meu estúdio, você vai passar por uma avaliação. Nessa avaliação, o valor é tanto. Aqui eu vou ver como você está de dor, força, flexibilidade, mobilidade. Vou ver as suas necessidades e vou te encaixar no melhor grupo ou num atendimento individual. Essa é a forma com que eu trabalho. Ok. Falando nisso, eu quebro as objeções. Quem está me Certo. procurando por preço vai embora, porque já sabe que não vai encontrar preço, vai encontrar valor e qualidade. Ponto. Meu trabalho é Pilates clássico. É dessa forma com que eu trabalho. É essa forma que você vai evoluir aqui dentro do meu estúdio e eu te garanto que você vai evoluir. E se você tiver dor, eu te garanto que de 5 a 10 sessões, a sua dor vai ter aliviado consideravelmente. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Batata. Perfeito. Fechava o cliente na hora. E Ou posso te fecha, falar, né? Morgana? Posso Tanto que falar? minha agenda era super lotada. Um Legal. cansaço, um cansaço. E posso te falar? Meu discurso é igualzinho, eu só não falava que era Pilates clássico. É claro. Pronto. Perfeito. Ah, Igualzinho. genial. Genial. Sim, sim. Genial. É isso. Eu acho que você sabendo o que você está aplicando, você tendo uma linha de raciocínio sobre tudo que você está aplicando, eu acho que faz todo sentido e é o que vai gerar o resultado, é isso que eles querem, né? Às vezes o resultado não é ganho de força, não é ganho de flexibilidade, às vezes é melhora da postura, melhora de alguma dor que ele tenha, e que se ele tem uma péssima experiência em um lugar, pode ser que ele nunca mais volte em mais nenhum estúdio de Pilates. Verdade. Em nenhum lugar. Então, por isso que eu acho que isso faz a diferença. Verdade. Sabe o que eu comecei a perceber? Que, na verdade, não é Pilates clássico e contemporâneo. É Pilates bom e Pilates ruim. É o que eu ia dizer. Vocês estão com um discurso de qualidade, de trabalho. Então, a gente não está falando sobre a linha. A gente está falando sobre conhecimento. Vai muito Isso. além, né, gurias? E aí, tá. Nós estamos falando de duas profissionais com super qualidade. Ponto. Aí nós estamos falando do que está acontecendo no Pilates aí no Brasil de uma forma geral. Que muitas pessoas querem cursos rápidos, cursos fáceis, já querem sair trabalhando, aplicando, sem muitas vezes ter feito aula, não ter feito nada, né? E Querem likes. Como tá na moda querer like? sem falar nisso, tá? Sem falar exatamente nessa parte. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem, e é engraçado que eu acho que cabe com essa live, e eu quero a opinião de vocês também a respeito disso. Então, Peraí, Paula, a gente tem 5 horas de live, né? tem. O tempo que vocês quiserem. Olha, Bora. Fabi, quantos anos de formação, por gentileza? De Pilates? Geral. De físio,
21 anos. Pilates, Pilates, 20. ok. Foi logo em Morgana? seguida. Morgana. Peraí, Tá, 20 anos de físio, ok. 14 anos de pilates. Paula Leão, 20 anos de físio e desde 2008 Pilates. Ok, já não consegui nem fazer a conta. Ontem eu recebi uma mensagem assim. Paula, e eu tenho print, tá? Eu não vou expor aqui. Eu queria saber algumas informações sobre o teu curso. Com esse teu curso, eu posso ministrar cursos? Ah, mas eu recebo muito isso. Eu penso assim, tu pode o que tu quiser, mas tu acha que tu tem condições para isso? Gente, ela queria fazer o meu curso para ministrar o meu curso. Uhum. E aí eu. Oi, acho que eu não entendi muito bem a tua pergunta. Então, assim, em que ponto nós estamos que profissionais já fazem uma formação rasa? Ela tinha menos de um ano de Pilates, eu perguntei. É, e já querem ministrar cursos para outros profissionais. Então, nós estamos além. Quero falar sobre formações. O que então vocês consideram boas escolas de Pilates? Não precisa falar nomes, não precisa nada, mas dentro do que nós estamos vivendo hoje, uma realidade, o que um bom profissional precisa para ter uma boa formação? Ah, eu sinceramente, vindo do clássico, o que eu falo para as minhas pessoas que me procuram? Descubra de onde vem o seu professor. Peça para olhar o currículo dessa pessoa, pelo amor de Deus. Você vai vai num médico ou vai em qualquer outro profissional, você investiga. Você faz Sim. uma, duas consultas e aí você quer se jogar porque é o mais barato. Então vai lá, investiga o currículo. Gente, se existiu Joseph Pilates, existiram os elders desse cara. Depois dos elders tem pessoas muito próximas. Busque o mais próximo à raiz, com toda certeza, a fonte, o mais próximo à fonte, você vai estar muito bem servido, porque as pessoas vão te passar o conhecimento que elas aprenderam. Todo mundo que está perto da fonte quer preservar, então estuda muito, treina muito, tenta passar da melhor forma. Dá uma olhada. E outra, antes de se jogar em um curso, faça aulas com esse professor. Se você não fizer aula, como é que você vai saber como é a didática dele? Como ele se expressa? Se vocês vão se conectar? Porque um bom curso, é como a Fabi falou, não é um final de semana, dois. O meu curso de certificação presencial, ele dura mais de um ano. Tem aulas, tem encontros presenciais, tem toda a parte da certificação online que eu disponibilizo para potencializar o estudo deles. Tem todas as aulas gravadas, depois tem mais encontro presencial, depois tem mais encontro presencial, tem provas entre esses módulos para eu poder avaliar, ver como essa pessoa está na execução e também como ela está como professor. Afinal de contas, eu estou formando um professor e meu objetivo é ensinar a ensinar. Então, para você ver se é um curso bom de verdade, quantas horas tem esse curso? De onde vem seu professor? Tem aulas? Como são essas aulas? O professor te estimula a treinar? Te orienta a estar sempre em treinamento? Porque Pilates é movimento. Tem que sentir para fazer sentido. Aí eu dou aula de Pilates e eu nunca fiz Pilates. Agora mesmo eu tô fazendo o diário do treino para convidar as pessoas a treinarem comigo. E eu falei para a galera, você tem seu reformer, você dá aula nele, mas quanto tempo você não deita nesse bonitão? Sabe? Então tem que treinar. Um bom curso de Pilates, ele tá estruturado dessa forma. Teoria, sim. Muita e muita prática. Saiba de onde vem o seu professor e meta bala. Primeiro treine com ele. Porque em um ano você tem muito para se incomodar, porque ele vai te espizinhar pedindo para treinar, ele vai ficar no teu pé. E se você não tiver uma afinidade, vai ser estressante. Então tem que encontrar uma pessoa que você tenha afinidade, sim, mas que tenha um currículo de dar gosto. Eu vou Boa. acrescentar Fala, duas Fabi. coisas que Vai. coloquei. Vou colocar aqui que a Morgana tá falando, né? Lá no Contrologia apareceu a mesa redonda e um discurso que o Diego colocou, o Diego Cássio colocou, que foi muito legal. Ele falou assim: eu sempre vou procurar quem foi o professor do meu professor.
Quem Legal. foi o professor? Quem foi a referência do meu professor? E eu vou atrás. E é claro que agora Joseph Pilates é falecido, né? Não vai dar pra gente chegar já nele. Romana é falecida. Quase todos os elders são falecidos. Mas quem eles treinaram? E aí, quem você tá indo atrás? Então, isso é super importante a gente saber hoje para quem é sua referência. Na minha formação de Pilates, na escola, na segunda formação que eu fiz, para você ser instrutor de instrutor, você tinha que fazer uma prova e você tinha que estar passando com muitos méritos. Não era qualquer pessoa. Então, você faz a prova no final do curso, você passou. Você está apto para ensinar Pilates Sim. para público final. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Agora, quem se destacava era chamado para ser instrutor dessa metodologia. Não era Muito qualquer um. bom. Não era Só que qualquer um. agora nós não temos como controlar isso. Eu Perdemos formo Isso. vários instrutores no ano. Agora eu tô Uhum. com 2 turmas finalizando, uma em Caxias do Sul Uhum. e uma na Bahia. Eu não tenho como amarrar essas pessoas e dizer, não, não, Sim. não, você precisa estudar muito mais antes de começar a dar curso para professores. E com certeza eles precisam. A Érica falava, que a Romana falava, que 10 anos depois de você estar formado e trabalhando aqui, você estava pronto para começar a dar aulas para outros professores. Então, imagina, eu saio do meu curso e já quero ir dar aula. Não é Dá aula. Não assim. dá, né, gente? E outra, eu acho legal falar agora dos elders, porque eu acho que tem muitas pessoas que acham, ou que talvez não sabem nem o que são os elders, então Ah, muito bem. falaram que elders são aqueles, porque eu já passei por isso de novo. Então, assim, eu sempre, gurias, eu volto sempre uma casa. A gente que hoje já é o nosso dia a dia, para muitas pessoas não é, e eu já estive nesse lugar, né, de não saber quem são os elders. Eu sempre conto essa história que, né, eu estive na PMA quando a Romana tinha morrido e não sabia nem quem era a Romana. Então eu estava gastando em dólares, passando vergonha em dólares. Nossa. E aí, então assim, hoje eu me boto no lugar, porque eu tenho certeza, e eu sempre digo para as minhas alunas aqui, não tenho vergonha de dizer, que não sabem quem é Romana. Deve ter gente Sim. assistindo essa live aqui que Sim. não sabe quem é Romana. E tá tudo certo, ela tá aqui justamente para aprender e se atualizar. E eu não tinha internet para me dizer e pesquisar. Então, quando a gente fala em elders, foram aquelas pessoas que que fizeram aulas com Joseph Pilates, né, que tiveram o seu contato com Joseph Pilates e na qual ele passou os seus ensinamentos. E aí eu quero também trazer isso, nem todos os elders são Pilates clássico. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente falar isso, porque tem gente que acha que não, se eu tenho que seguir essa linha, porque essa linha é clássica. Romana, sim, foi clássica, né? Na verdade, a linha clássica é considerada da Romana, né? Da Então, a Romana. Romana foi a prof que seguiu o clássico. Inclusive, tem a Blossom, que é uma prof, super prof, que estudou com a Cat Grant. E a Cat Grant trabalhou com a Cat Grant, que foi uma das alunas de Joseph, que tinha estudo. E a Cat Grant fez a Blossom ir estudar com a Romana. Porque ela falou assim, eu não dou curso, quem dá curso é a Romana. Você vai estudar com a Romana. E a Blossom falava assim, mas eu já sei muito, eu aprendi contigo tudo isso. Não interessa, se você quer ter certificação, é com a Romana, a professora dos professores. Então, a Romana recebeu esse nome porque ela foi realmente criou uma certificação, dividiu sistemas. Isso, sistematizou o método, pronto. Perfeito, perfeito. E posso fazer um adendo, Paulinha? Deve. Quando eu fiz a minha formação do contemporâneo, as 2 formações, a de final de semana e a completa, nunca foi me apresentado os acessórios clássicos, por exemplo. Eu não sabia o que era um foot corrector, eu não sabia o que era um tool exercise, eu não sabia o que era um pedal pull, não sabia nada. Quando foi meu primeiro contato com esses acessórios? Foi quando eu fui traduzir lá em 2017 o Contrologia, fui traduzir a Shari Berkowitz, ela é do clássico, e aí eu ficava assim, cara, o que é clássico? Ela estudou com a Romana, né? A Shari estudou com a Romana. Sim. E aí a Shari, ela me passou o material antes para eu estudar, eu falava assim, nunca vi esses exercícios na vida. Mas assim, ok, os exercícios, ok. E um dos workshops dela que ela me passou era Reformer avançado. Eu falava assim, meu Deus,
Eu não consigo fazer esses exercícios. Eu Sim. pratico Pilates, mas eu não consigo fazer. Mas ok, vou traduzir e tal. Foi meu primeiro contato. Ah, e eu traduzi a guilhotina também. Nunca tinha visto guilhotina na minha vida. E aí eu fui lá e eu pesquisei. Fui pesquisar o que era a guilhotina. Aí ela ia usar os acessórios, fui pesquisar os acessórios. E aí foi meu primeiro contato. E aí eu cheguei lá meio assustada nesse Contrologia, porque também era misturado com clássico 880, que a Morgana tinha falado, e um contemporâneo. Tinha John Gary e tinha pessoas do clássico 880. E eu fui assistir algumas aulas. E Pra aí quem eu não entende, fiquei. então 880 é o radical. É o Isso, radical. isso, é o Cheetah, né? Os É o Cheetahzão. Cheetah. É o Que que não não... pode passar de 5 centímetros do pé do 100, sabe? E Perfeito. aí eu fiquei assustada na primeira vez. Eu falava assim, isso é o clássico? A mão não pode estar assim, tem que estar assim? Gente, é sério mesmo que isso é clássico? E aí eu conversei com a Shari Berkowitz e eu falei assim, eu vou te contar, Shari, eu nunca tive contato com clássico, você é a primeira vez. Ela, não, mas você tá traduzindo otimamente, tá tudo certo e tal. Aí eu falei assim, mas eu tô um pouco assustada dessa doutrinação. Aí ela falou assim, e eu traduzindo ela, era diferente. Ela falava de biomecânica, ela falava de algumas adaptações. É claro que no avançado ela não falava sobre isso, porque ela falava Pilates avançado é para vocês que já praticam, não é para o seu público final. Perfeito. Poucos clientes de vocês vão fazer um Pilates avançado. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, mas o que esse cara tá fazendo com esse quadril dessas pessoas? E eu vi as pessoas saindo assim, meio descadeirada da aula e falando, nossa, a aula foi ótima. Mas a pessoa mancando, eu falava, Charlie, é normal isso? Ela, não, isso não é normal. Pra mim, isso não é Pilates. Então quer dizer que Então ela trabalhava já com Pilates bom. Então, quer dizer, Isso. isso é importante a gente falar, gurias, porque até dentro do clássico existem linhas de trabalho. O Sim. contemporâneo já é mais aberto por si só. As pessoas já estão acostumadas a falar do contemporâneo de uma forma mais aberta. Mas no clássico não. E tem muita gente que não sabe disso. Sim. Dentro da própria linha clássica existem linhas de trabalho. Tanto é que, se você olhar, tem gente que vai falar MET 37, tem gente que vai falar MET 38, tem gente que vai falar o 34, que é o que está escrito no livro. Então, assim, tem gente que não segue sistemas básico, intermediário, avançado, aprende o sistema completo como... Eu acho fora, tá? Nem vamos comentar sobre eu isso. Eu estudei tudo isso, assim, entende? A minha linha de estudo foi da Romana, né? A minha professora é a Aline Haas, quem não conhece, também que é daqui de Porto Alegre, que fez a primeira turma da Romana no Brasil. Ela Top segue das galáxias. Ela segue essa linha de sistemas também, mas assim... A gente sabe que existem várias formas. Então é muito bom, Fabi, também falar disso, porque mesmo a gente que defende a linha clássica, sabe que existem problemas lá dentro também e que você tem que ter esse discernimento. Não existe a mais pura verdade, não existe aquele que sabe tudo, que se não for daquele jeito não serve. O clássico adapta, o clássico usa acessório, o clássico é para aquele aluno que tem mais dificuldade, mas já existiu essa linha raiz aí que tu presenciou. E foi meu primeiro contato, isso que me assustou. Aí eu ficava assim, eu nunca vou fazer Pilates clássico, mas eu nunca vou fazer. Aí a Shari, traduzindo a Shari, eu falava assim, mas ele é clássico e usa biomecânica, alguma coisa. Daí eu entrei em conflito nessa época, eu falava assim, meu Deus. Aí eu traduzi ela por dois anos seguidos, e eu falava assim, ok. Aí eu fui assistindo os workshops dos outros, e eu falava, esse palestrante, essa pessoa tem uma visão mais biomecanicista. Ok. Agora esse, muito radical. Não gostei. Não me simpatizei. Olha quem tá chegando aqui. O mais radical, ó. Eu não posso falar minha opinião, senão vou ser cancelado. Tu não pode. Posso? Fala. Não. Não? Vai, Rafael, aproveita. Não. Rafael, ele não vai falar nada, ele faz equipamento clássico e contemporâneo, né, meus amores? É pra todo mundo. É isso aí. Mas, ó, vamos aproveitar que ele chegou e vamos falar de aparelhos e equipamentos. Tem muita gente que não sabe as diferenças. Deixa eu sentar. Tá, então, guria. Senta. Porque assim, ó, quando eu fui fazer essa live falando dos equipamentos, teve pessoas que estavam na live que nunca tinham visto uma Wunda. Nunca tinham visto uma Wunda.
não sabiam as diferenças. Por quê? Porque estão acostumadas com o quê? A cadeira tradicional, com A as step chair. bengalas, a step chair, né? E que Joseph Pilates, então, criou 3 cadeiras. E eu preciso confessar uma coisa. Nesse ponto, eu acho que o contemporâneo é muito bom, viu? Porque condensa 2 cadeiras numa só. Eu falo isso também. Facilita muito a vida do profissional, principalmente aquele que trabalha com públicos diferentes, a questão dos idosos. Às vezes a gente, uma bunda, tem que botar próximo a alguma coisa para a pessoa se segurar, botar na parede, enfim. Mas eu queria que a gente falasse sobre essas diferenças, então, de equipamentos, tá? Vamos começar nos acessórios. Eu acho que a Fabi falou que nunca aprendeu. Eu também não. Na minha primeira formação, ninguém falou de foot corrector, nunca ninguém falou de do exercise, não falou de beanbag e outras coisas. Falem um pouquinho, então, sobre essas diferenças. O que vocês usam no dia a dia de vocês? Fabi, começando no contemporâneo, depois, Morgana, que tu contemporaniza alguma coisa ou não? Vai, deixa ela. Aqui, Magic Circle, mas é o Beijo, Magic fui. Circle, Beijo. é o Magic Circle contemporâneo que eu uso. Não tenho o Archival, né? Que é aquele de ferro com a Também. madeira. Nós temos O Magic Circle, ok. Eu uso o Overball aqui. Eu uso a Overball. De contemporâneo, Flex Band, eu uso elástico aqui Perfeito. também. Perfeito. E rolo. E rolo Ok. também. Às Ok. vezes eu uso também até o disco de propriocepção. Também Tá. tem um disco de propriocepção aqui. Eu também Ok. incluo o disco de propriocepção. De acessórios, basicamente isso. Ok. Morgana. Eu, quando estava só com os meus alunos regulares, quando eu comecei, eu tinha bola, bozu, todos os tipos de teraband, pequena, grande, faixa, tudo. Meu estúdio era maravilhosamente colorido. Aí, quando eu comecei a estudar o Pilates clássico e comecei a entender esse sistema e comecei a entender as conexões de um exercício com o outro, as funções, os objetivos, eu fui parando de usar bola, porque eu entendia que eu conseguia fazer tudo no Reformer e no Cadillac. Certo. Então, foi saindo da minha vida. Comecei a utilizar muito o Magic Circle para as conexões. E eu gosto mais do contemporâneo do que do clássico, porque o clássico, embora ele seja mais leve, aquela madeira acaba machucando e as pessoas hoje em dia estão mimizentas. Se elas sentem uma dorzinha, elas não conseguem fazer nada. Então, eu faço que o meu aluno goste da minha aula e me pague para isso. Afinal de contas, eu trabalho porque gosto, mas eu também gosto de receber o meu dinheiro no final do mês. Precisamos. Diga, Fabi. Você falava da bola grande, né, da futebol. É muito engraçado. Na minha formação, ele tinha workshops com bola, só que sempre falavam que a bola não traz segurança pro cliente, que a gente pode fazer os exercícios da bola em outros lugares. E aí eu sempre levei a segurança como uma coisa muito importante no meu estúdio. Então, sabe o que eu fiz no meu segundo estúdio, né? Que estou no meu terceiro local agora, por mudanças de localização por contrato de aluguel, mas eu tô no meu terceiro. Sabe o que eu fazia antes? Eu colocava a bola só em item decorativo. Eu deixava só pendurada na parede a bola grande, porque o cliente chegava lá e falava assim, vou fazer pilates. E aí ele olhava pro estúdio, não tinha bola, cadê a bola do pilates? Eu falei, a bola tá ali. Só que a bola pegava pó. Eu usava muita. Eu não tirava a bola, porque sempre falavam muito da segurança. E aí, nesses workshops, falava assim, dá para fazer com bola, mas é uma coisa mais tete a tete, mais individual. E aí eu falava assim, eu vou dar aula para 4 pessoas, mesmo aparelho, tudo igual. Como é que eu vou segurar 4 pessoas? Eu não sou polvo, não sou, né? Não tenho muitos braços. Então eu colocava a bola só como item decorativo. Eu deixei lá e ficava lá. Às vezes, uma vez ou outra, eu pegava a bola para sentar, mas não ficava usando muita bola como exercício. Agora, vou dar a minha gostava. visão. Eu gosto. Eu acho assim, quem trabalha com match... Eu acho que eu sou meio contemporânea, porque tá me dando uma saudade da bola. Então, eu vou te trazer então um pouquinho. Porque eu acho assim, tem muitos profissionais que não têm estúdio completo. E Perfeito. hoje a gente sabe que o Match Pilates é uma ferramenta para você trabalhar onde você quiser. Então, Sim. Muitas pessoas usam para aulas em grupo. E eu enxergo os acessórios, nem todo mundo consegue ter acessórios clássicos para todo mundo.
Por quê? Não são acessórios tão democráticos assim, tirando o Magic Circle. Você não Financeiramente consegue ter, falando, né? financeiramente falando, exatamente. Então, até a questão assim, você tem um Foot Corrector, ele é um ótimo acessório, mas você não faz uma aula inteira no Foot Corrector. Você faz uma aula inteira na bola, você faz uma aula inteira com a overball, você faz uma aula inteira com a faixa elástica, você faz uma aula inteira com o rolo. Então, assim, hoje eu enxergo, dentro da realidade, de quem faz aulas. Eu tenho alunos aí há 10, 12 anos fazendo aulas só de Mets. Como eu mantenho essas aulas? Sim, tenho. Como eu mantenho essas aulas só de Mets Pilates? Dá para fazer sem acessório? Dá. Mas os meus alunos conhecem o repertório original utilizando os acessórios. Então, eles não descaracterizam o método. Eles sabem que não foram criados por Joseph Pilates, mas eu consigo sim introduzir uma bola hoje, uma fitball até, numa aula em grupo, com segurança. Concordo contigo totalmente na questão de segurança. Assim como os equipamentos para aulas em grupo, eu acho a mesma coisa. O profissional tem que dominar muito aquilo, mesmo num reformer clássico, mesmo num equipamento clássico, para dar uma aula em grupo igual, né? E acho que é possível, sim, utilizar os acessórios não clássicos sem perder o método, sem Sim. descaracterizar a questão das sequências, etc. E aí eu quero Tu tem que aproveitar... saber o objetivo do exercício. Conhecendo. Na verdade, olha lá. Ponto chave de tudo. Todos os profissionais que dizem que trabalham com Pilates, anotem isso. 38 pessoas aqui, anotem. Qualquer profissional que diz que trabalha com Pilates precisa conhecer os exercícios de Pilates. Que estão no livro. Precisa conhecer. Que estão no livro, pelo menos. Que foi ele que escreveu. Sim. Não foi Sim. ninguém mais. Porque se não conhece, como é que trabalha com Pilates? Se nunca sentiu no corpo, como é que trabalha com Pilates? Não trabalha. Sim. Trabalha com qualquer falcatrua em cima dos equipamentos. Então, Morgana conheça os exercícios. Conheça os exercícios. Saiba como fazer as adaptações necessárias para os seus alunos. E aí, tudo bem. Se você precisa adaptar e vai ser com uma bola, ou vai ser com uma TheraBand, ou se no seu estúdio, como no meu, é todo clássico, eu só uso os acessórios clássicos, eu tenho todos. Mas meu marido é dono da fábrica e ele me traz os acessórios. É isso. E entender o porquê. Porque, olha, só um adendo de novo. Tenho várias pessoas fazendo certificação comigo que querem uma coisa diferente. Ah, prof, eu vou comprar o beanbag. O que tu acha? Não compra. Não compra. Não compra. Claro, porque tu não sabe usar. Porque tu vai ter lá para enfeite e porque tu pode trabalhar com outra coisa. Pra mim é vantagem que tu compra. Não fale que eu tô dizendo pra não comprar. Prof, eu preciso muito de um Tui Corrector. Usa aí uma borrachinha no teu dedo do pé até você entender qual é o objetivo do movimento. Ah, eu quero um Foot Corrector. Eu adoro, é o meu acessório favorito. Mas tu já testou uma bolinha de tênis? No meu estúdio eu tinha 30 bolinhas de tênis e deixava lá. As pessoas chegavam, faziam, saíam, faziam. Então, sabe, conhece o exercício, conhece o objetivo, adapta conforme a tua realidade, meu amor. Trabalha no alinhamento, trabalha com os fundamentos principais. Isso é Pilates. E eu quero até fazer um adendo, assim. Eu trabalhei muito tempo com equipamentos contemporâneos, mesmo já estudando linha clássica. Tá? É isso que eu falo. Pode. Você não precisa ter um rótulo e seu estúdio ser todo clássico para você dizer que trabalha com clássico. Então, eu acho o seguinte, eu estudo, acho que Morgana está certíssima, eu sempre bato nessa tecla com as minhas alunas também, tem que saber, e eu acredito, ouso dizer, e quero a opinião de vocês, que o cliente final também pode querer saber a sequência. Deve saber. Nomes e sequência para ele ter independência e saber treinar sozinho onde ele for. Opinião Pilates não tem um dos princípios que é concentração? Como você ajuda o seu aluno a se concentrar? Prestando atenção na sequência. Qual é o próximo exercício? E o próximo, e ele já sabe o posicionamento, e ele já está conectado, e ele já vai seguindo. Gente, vai conectando tudo. É concentração, é centralização, é fluidez, é respiração, e vai. Então, é isso. É óbvio que o cliente tem que saber a sequência. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, que eu queria diferença clássica e contemporânea, mas a minha, talvez, a primeira formação que foi contemporânea, não foi
tão legal, como a Fabi disse que a dela também não foi a primeira. Eu aprendi, por exemplo, no meu contemporâneo primeiro, que a gente fazia assim, ó. Primeiro, braço, perna, abdômen. E não sei, vocês já ouviram falar nisso? Não ouviram? Já? E eu já ouvi né? falar Segmentar também a assim, ó. aula. Fazer todos os exercícios em um decúbito, depois Ah. pro outro, depois pro outro, para não ficar trocando o paciente de decúbito. Ok. Diga-me Então, mais. Ok. Então, eu já tive essa questão da sequência. Mas eu queria que a gente trouxesse na qualidade dos dois métodos quais são as diferenças no formato de aula. Existe diferença para vocês? Deixa eu te contar, então, como é o meu formato de aula. Depois, Fabi, Pra fala. depois a gente ver como é o dela, pra gente encontrar as Perfeito. diferenças. Porque eu realmente já não sei mais, Ok. né, como Vamos lá. é do Ótimo. contemporâneo. Esse é o Bom, objetivo. no Pilates clássico, normalmente, nós temos 3 fases de uma aula. Primeira, quando a gente recebe o nosso aluno e a gente faz a sequencialização. Exercício, coisas que tem sequência, match ou reformer. Aí a gente avalia ele como ele tá no seu dia. Tudo, vamos observar o corpo. Aí a gente vai para a segunda fase, necessidades específicas. Essas necessidades eu posso levar ele ou para um Cadillac, para uma Wunda Chair, Electric Chair, Baby Chair, Pad Pull, depende. E aí a última parte, que é a finalização. Na finalização, eu vou deixar ele ativo e pronto para ir para casa. Eu sempre falo que é estado emocional de presença. Eu estou pronto para o meu dia, emposturado, empoderado, e é isso. Depois, a gente vai seguindo e a gente pode ir evoluindo, claro, né? Então depende se meu aluno é básico, como ele já tá para indo para o intermediário, avançado. De níveis mais avançados, eu posso fazer uma aula toda no Reformer, uma aula toda no Cadillac, mas eu sempre penso em iniciar com aquecendo ele, preparando o corpo, alinhando, que é o que vai dar o que tem sequência. Depois, trabalhar as necessidades específicas e finalizar, vapo, firme e forte para a vida. É assim uma aula de Pilates clássico. Maravilha. Vai, Fabi. Eu passei por algumas fases de preparo de aula. Foi muito, é muito engraçado pensar nisso agora, porque para mim as coisas vêm muito automático agora, né? Claro. Mas no início, na minha primeira formação, eu escrevia uma sequência num papel, escrevia lá, eu vou fazer primeiro isso, depois eu vou fazer aquilo, vou fazer esse exercício, eu vou fazer nesse decúbito, vou transicionar para esse outro decúbito, e fazia braço, um bloco de braço, um bloco de perna, um bloco de tronco, enfim. E terminava com uma massagenzinha, porque foi terminado com uma massagenzinha. Eu também. Okay. Essa vai dar um corte, hein? Essa vai dar um corte bom. Termina com... Não vamos. Uma massagenzinha. Não vamos falar sobre isso. Aí eu fui fazer minha outra formação, eu falava assim, meu Deus, não faz sentido isso. Mas ainda terminava com a massagenzinha. Só que porque daí agrada o cliente. Foi isso, porque eu tinha que agradar o meu cliente, né? Claro. Sempre faz bem. Claro. Mas aí as estruturações das aulas depois tinham uma sequência, sim, tem uma sequência. Tem um tipo pré-pilates, né? Um aquecimento com uma mobilização de escapa, mobilização de cabeça, de coluna, o aquecimento. Aí vai para um exercícios mais intensos. Tem, por exemplo, que nem na educação física, né? Porque eu também tenho a formação em educação. Eu não só fiz, eu tenho a formação de educação física. Então você atinge um pico e depois você tem um calm down, né? Você tem uma fase mais de relaxamento. Mas eu fui para essa área da educação física. Então eu terminava ainda numa sequência, uma volta calma. E aí, não sei quando. Eu acho que quando eu resolvi fazer meus aparelhos todos iguais, numa transição de carreira assim, eu fiz tudo igual, antes era estúdio, e aí eu chamei todos os meus professores e falei, agora não tem massagem no final. Foi assim? E aí foi assim, meus alunos falaram assim, cadê a massagem? Eu falei, não tem, acabou. E acabou. Essa história da massagem dá uma pauta grande, mas é só para quem tá aqui. Imagine você dar uma aula onde você alinha, você estrutura o corpo do teu aluno todo e depois você acaba massageando ele e manda ele embora assim, ó, que tristeza, que absurdo. Eu já passei por isso também, eu também já fiz massagem. Na hora de tirar foi um caos, mas a melhor dica é, falem para os seus alunos, eu estou estudando, eu estou em constante evolução. Isso.
O final de uma aula de Pilates é para te mandar para casa firme, ativo e emposturado do jeitinho que eu te deixei aqui. Então não tem massagem mais. Se você quer Isso. massagem, vou te vender um pacote extra. É claro, Isso. na verdade, uma das formas que eu fiz a transição também, Fabi, passei exatamente a mesma coisa também. A gente aprende, e outra, eu também não trabalhava num estúdio que era meu, então você também segue regras, e acho que muita Óbvio. gente pode estar aqui nessa mesma posição de não querer fazer a massagem, mas estar num lugar em que exigem isso, e eu entendo o quanto isso é difícil você fazer essa transição. E a minha dica que eu dou é parecido com isso que a Morgana disse, ó. Eu falo assim, olha, eu fiz um curso esse final de semana, Pronto. eu aprendi uma forma diferente de finalizar e eu queria que tu experimentasse junto comigo. E aí você finaliza fazendo uma percepção corporal do início para o fim, sem esse toque, e faz o aluno perceber o que aconteceu de diferente no corpo dele, desse antes e depois. E não Sim. simplesmente diz assim, não, hoje eu não vou fazer mais, porque eu aprendi que Não, não faz. eu sou aquariana, né? Aquariana, eu falei, não, hoje acabou, gente. A partir de Nossa. hoje eu cansei disso. E aí eles ficaram assustados. Mas como não vai? Não vai ter. Hoje E os em dia, alunos delas que não eram aquarianos foram todos embora. hoje em dia, alguns daquela época, né, que eu tenho ainda clientes das antigas, eu tenho saudade da massagem. Eu falei, então paga uma sessão de físio. É isso que eu falo, Isso. faz uma É sessão de físio. isso. Mas Boa! voltando agora um pouquinho, Vai. assim, só para diferenciar um pouquinho também, meu público-alvo também é um pouquinho diferente. Eu comecei como físio e eu adaptei a clínica de físio com o Pilates. Ok. Fui dar aula, aí agora eu tô voltando só para físio. Mas meus clientes de Pilates, eles são todos patológicos, eles têm todo lesão. Mas os meus eram também, porque eu sou Isso. físio. E Então eu aí, precisei entender os processos pedagógicos dos movimentos. E E aí, continuo o trabalho com Pilates clássico. Então, mas aí não tem problema. Mas o que acontece na minha esquematização de aula? Então, quando eu escrevia, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu fazia todo um roteirozinho de aula, aí chegava o meu paciente e falava assim, eu tô com dor na lombar. Eu falei, desculpa a palavra, Sim. ferrou. Sim. Eu não vou conseguir dar, tipo, uma ponte alta pra ele hoje, porque ele tá com uma dor na lombar, eu não vou conseguir mobilizar isso. E tu já tinha nesse- escrito isso, que tu ia fazer isso, né? Aí eu pegava todo o meu papel e jogava fora. Eu falava, por que eu tô perdendo tempo escrevendo? Não tem Exato. sentido isso. Não tem. Então, eu preparar. Aí o que eu faço agora? Eu preparo a aula na minha cabeça, deixo uma aula, um preset aqui na minha cabeça, Isso. vou dando o aquecimento, vou preparando o corpo, vou dando a sequência. Aí eu lembro que ele chegou com a dor nas costas, sei lá, dor na lombar. Eu vou falar, putz, agora não é o momento dar esse exercício, eu vou fazer adaptação. Talvez eu não consiga fazer adaptação no reformer, eu vou fazer na chair, por exemplo. Eu não tá conseguindo nem deitar. Então eu jogo para uma chair. Mas eu vou o grupo inteiro fazendo. E aí eu vou fazendo as adaptações que eu preciso pro resto do grupo também. Então, Pronto. é isso. Deixa eu fazer mito e verdade, tá? Mito e verdade. Bora. Pra gente finalizar. Foi quase. Bora que nesses eu gosto, eu grito. Vai lá. Tu grita? Eu tenho que ter feito a plaquinha. Mito, verdade. Mito. Verdade. Vai, tá preparada? Ó, turma, quem tá aqui também pode responder. Mito ou verdade, tá? Uhum. Eu vou começar com uma boa. Vai. Pilates é fisioterapia? Mito ou Oxe, verdade? mito. Fabi? Não, É porque ela fez assim. Ela fez assim, o iPhone dela pegou chuva. Ó. Eu até escrevi um artigo essa semana pro Alexandro. Ele publicou Opa, numa revista. Ele tá aí. Sobre Daí? fisioterapia. Ó, que eu vou achar um filtro pra mito ou verdade. E Pilates, e Pilates não é físio, né? Eu escrevi esse artigo, eu falei que o Pilates ele pode ser considerado uma ferramenta isoladamente, exercícios isoladamente, mas o Pilates mesmo não é físio mesmo. Boa! Não. Boa! Olha, galera, tá tudo no mito aqui. Vamos pra Bora. próxima. Pilates clássico é engessado? Never. Mito. Vai, Fabi! É mito. Depois que eu conheci o Pilates clássico, conheci algumas pessoas do clássico, eu vejo que não é engessado. Morgana, se comporta! Bora. Mas isso aqui virou o quê, hein? Bora.
Pilates contemporâneo descaracterizou Joseph Pilates? Eu acho que não. Eu acho que se ele estivesse vivo, ele ia contemporaneizar. Essa era a próxima. Se Pilates fosse vivo, o método teria evoluído ou seria exatamente Com igual? certeza, muita Eu coisa acho ele que poderia sim. ter mudado. O cara era um gênio, Sim. ele não parava. Sim. Quando E ele ele mudou, morreu, ele diz que mesmo mudou. encontraram até coisas que ele estava já organizando para fazer exercícios dentro da água, na banheira. Então, ele não parava, ele ia continuar evoluindo e criando. Mas dentro do conhecimento dele, dentro do que Isso ele mesmo. sabia que ele queria de evolução para o método Dos dele. princípios Agora dele, ele né? morreu. Se eu quero criar alguma coisa, eu vou ter que chamar de Morgana. E aí, será que eu vou vender? Exatamente. Sim. Boa, boa. Uhum. Que mais? Não sei, pede que eu respondo. Vai. Ó, o pessoal acha que ia mudar, né? Queria mudar. Olha, essa eu acho assim que a gente respondeu. Não sei se o pessoal aqui tem dúvidas também sobre o método. Eu não acabei não falando muito sobre os Dos equipamentos, aparelhos. tá? Porque os aparelhos, até a Fabi me disse assim, eu tenho o híbrido, que eu acho muito legal as pessoas saberem que hoje a equipe Pilates, que é uma das nossas apoiadoras, e eu tenho que falar assim, a equipe Pilates é apoiadora, sempre apoiou o Pilates na escola e tudo que eu faço, os projetos. E a gente teve um evento de altíssima qualidade, e eu queria trazer isso aqui no Contrologia Brasil. Acho que foi o primeiro evento que eu fui em que tinha profissionais clássicos e contemporâneos ao mesmo tempo, sem essa questão aqui, ó. Agora você vai para o clássico, agora você vai para o contemporâneo, agora você vai, né? Mas deixa eu te falar que eu sou uma organizadora do evento. Eu Então, sei. todos os profissionais de clássico e contemporâneo lá eram profissionais que estudam muito. Perfeito. E nenhum profissional que descaracteriza o método. É o que eu Verdade. falo. Não Verdade. importa se você é clássico ou contemporâneo, você tem que conhecer os exercícios, você tem que conhecer os fundamentos, senão você não faz pilates. E lá a gente procurou todos os profissionais que estavam lá, sendo do contemporâneo ou do clássico, todos conhecem os exercícios, todos sabem adaptar um equipamento, todos sabem trabalhar com os equipamentos. Então, Verdade. gente, é o que a gente está falando aí. Não tem pilates clássico contemporâneo, tem pilates bom e pilates ruim. É isso. O ruim é quando você não estuda e não conhece. Acabou, Isso fechou. mesmo. Pronto, segura ela. É isso aí. E agora, só para quem não conhece, o que a Lela Fabi não aguento. A Fabi, ela tem, eu não tenho. Eu tinha, agora eu não sei o que tá acontecendo. O meu não tá também. Tinha balõezinhos também, né? É. Bom, para finalizar, eu tenho 3 minutos, que eu acho que o Alexandre tá dizendo que não consegue trabalhar porque a live tá perdendo. A live tá boa, disso que ia ser boa. O conteúdo é bom, o povo é bom. A gente gosta de uma polêmica. Para, Fabi, para. Para que eu e a Paula, a gente também quer, o nosso não sai. Ali, ó. Então, boa, Rafa. Tem a vertente clássica, contemporânea e a Pilates. E nada. Né? Exato. Isso mesmo. É Boa, nada, Rafa. isso mesmo. Aí tu arrasou. Exatamente. Então, os equipamentos, para quem não conhece, só para entender, vamos fazer uma diferença básica de cada equipamento. Bora. Reformer, clássico, 4 molas, todas iguais. Bom, tiras de couro que não se movem. Não alteram de tamanho. Não alteram de Fixas. tamanho. A altura da fixação. Isso. A altura é baixa. Não só a Isso. altura da fixação, quanto comprimento. Isso aí. Isso mesmo. Bom, Barra solta, barra sem móvel, pino. solta. sem andares. Uhum. Contemporâneo, 5 molas com diferentes... Variado, depende da marca. Ah, o quê? O que A depende marca, da marca? depende da marca do aparelho. Do contemporâneo tem até mais molas, tem menos molas, né? Depende da marca. Não é geral 5? Não. Ok, Não. não sabia. Tá, perfeito. Com resistências diferentes. Com resistências diferentes. Com a barra de pés tem andares diferentes de você graduar. A barra de pés fixa. Isso. Tá. Fixa. alturas... Mas pode ter alturas diferentes. Perfeito. E Joia. a roldana da corda é móvel. Pode ser móvel, pode ser de alturas diferentes. E a comprimento da corda também. Então, Perfeito. você pode ajustar o tamanho da corda. Perfeito. Esse é o básico do Reformer. Isso. No Cadillac, nós temos, no clássico, Morgana me ajuda, a push-through, que é uma barra de madeira que
que é fixa, ela não sai do lugar, tá? Isso. Tá na altura ideal para você fazer os exercícios do push-through. Exato. E temos Barra do push-through, barra do roll-down com as molas mais roll-down bar, leves. Isso. A barrinha de madeira. e Depois molas de tem. pernas e molas de braços que são fixas. Essas são de Não. pernas, essas são de braços. Isso aí. Bom, acabou. Teoricamente, no contemporâneo também existe isso. Só que, por exemplo, eu já fiz entrevista com pessoas que vieram no meu estúdio que ficam trocando as molas. Aí eu falo, não, Porque mas é não só afastar. sabem como usar. Tá. Porque não é só se afastar ou aproximar da pessoa do Isso. ponto de fixação, enfim. Mas eles têm essa mudança de. Mas a barra push-through, só me confirma, ela muda de altura. Ela muda de certo? altura. Isso. Um dia tu vai ter que me ensinar, me explicar por que ela muda de altura, porque eu não vejo o fundamento também. E para que essa é outra live. Tá. Cadeiras, vamos só finalizar. Cadeira nós temos 3. Baby Três chair, no que são as clássico. molas mais leves do Pilates, para trabalhar muito mais estabilidade, Estabilidade cintura postura. escapular. Depois a gente tem a electric chair, que são as molas mais pesadas de todo o estúdio. Molas tensas para trabalhar potência e força, membros inferiores principalmente, mas também estabilidade e abdominal inferior, né? Todo o controle da caixa. Exato. E a gente tem a Wunda Chair, que é onde a gente tem o maior repertório de exercício de todas as cadeiras. Ela é considerada um reforminho de tanto exercício que dá para fazer. É aquela cadeirinha que vira e a gente tem a possibilidade de deixar ela como uma poltrona, que inclusive tem aí no meu Insta para vocês verem. Boa. E a step chair, que tem o pedal que separa. Então você pode deixar o pedal unido ou separado. Tem mais molas, tem 4 molas. Tem a alça para você se segurar. Os bengalas. Eu acho que é. Eu acho que essas isso. são as diferentes. Ela tem Até 3 altura. andares. Tem umas alturas. Não, a altura se eu não me engano, sim. da step chair é mais alta, o assento é mais alto, e a altura da barra também. Não. É porque ela parece com uma elétrica misturada com Wunda. Exato. Isso mesmo. Então ela é bem versátil, assim, né? Na questão do... Isso. Tá. E o barril eu acho que é igual, né, Gurias? O barril é parecido, o do contemporâneo é um pouquinho maior, mas o da equipe Pilates agora está perfeitamente ajustado com o que é mais importante para mim, que é a distância do espaldar, aonde você consegue se apoiar melhor o teu pé, encaixar para fazer short box, ou também quando for fazer o swan dive, precisa ter essa distância correta. Algumas marcas não fazem isso e dificulta muito, prejudica a execução dos movimentos. Perfeito. Isso. Última pergunta para vocês agora aproveitarem e falarem. Quem está começando no Pilates hoje? Tá cheio de instrutor novo aqui. O que vocês diriam para esse profissional para a gente finalizar? Meus amores, estudem. Eu vou fazer uma merchandising agora. Eu tô com o diário do Tomer, que é 59 pila, 5 treinos comigo, aulas gravadas, ficam lá na Hotmart e ao vivo. Então, vem treinar, vem sentir no corpo, vem entender o que é Pilates de verdade e depois tu pensa o que tu vai fazer. Se tu quer continuar estudando ou se você quer continuar se lamentando e sendo vítima da vida que seus alunos não evoluem. Isso mesmo. Coach Morgana entrou na área, né? Vai, Fabizinha. Treina, estuda, vai sempre atrás de atualização, vai procurar referência da referência, sempre referência da referência. Eu acho que é isso. Pode começar com um curso básico para começar. Não precisa investir já de cara. É muito caro mesmo o investimento de uma boa formação. Tem que ter uma porta de entrada, né? Que essa porta de entrada vai te levar o caminho. Mas tem o senso crítico. Eu acho que o senso crítico é muito importante. Entender por que está aplicando esse exercício, qual é a finalidade desse exercício, porque eu preciso sentir no meu corpo esse exercício. Isso é importante, eu acho. Você ter esse senso crítico e sempre fazer perguntas para sempre melhorar. A gente nunca vai estar 100% perfeito. Perfeito. E nunca ensine o que você nunca sentiu. Isso mesmo. Eu acredito que é quase impossível, né? Alguém inventar, conseguir passar algo que ela nunca fez. Eu acho que a gente está alinhada nesse mesmo discurso, né? Eu também
sempre eu tenho uma frase que é o para transmitir você precisa sentir, tá na minha camiseta também, então assim, eu também acredito muito nisso. Essa questão da Fabi de faça perguntas, não acredite assim em tudo só porque alguém falou, vá atrás do conhecimento, estude com quem, se você se identifica. Eu, antes de fazer a formação clássica, uma das coisas que eu fiz foi fazer vários contrologias Brasis, assim, da vida. Eu fui a vários eventos até entender com quem eu queria estudar, ou que linha seguir, de quem eu queria seguir. Eu acho que esses eventos são ótimos para isso, para você se conectar com profissionais, entender com quem você se identifica, tá? Então, sigam aí as gurias. Obrigada por esse papo rico. Acho que é legal ter essa divergência de linhas de trabalho, mas que convergem num único objetivo, que é trazer Com um pilates certeza. de qualidade, que quem sai ganhando é o nosso cliente final. Eu acho que é quem a gente está sempre em busca, é para quem a gente jurou lá na nossa formação, por trazer saúde para as pessoas, qualidade. Então, eu agradeço muito vocês por isso. E quem quiser, eu tenho um grupo VIP onde eu compartilho. Eu vou trazer o resumo dessa live. Quem quiser receber o resumo dessa live, tem um grupo VIP, é para ter um link por aqui. Entra nesse link que eu vou mandar. Se as gurias depois quiserem mandar alguma coisa para mim, eu boto lá no grupo também. Tá? Então é o nosso canal de comunicação. Tem uma galera forte que está lá, que acompanha essas lives. Venham. Hoje tem também clube de treino da Paula, quarta-feira, 18 horas. Sempre tem treino para instrutores. Perfeito! E tamo junto. Quem quiser essa aula também, vem com a gente. Gurias, ó, façam um print aí, quem tá com a gente. Quem tá, tem que Ah, não, postar, Fabi, vai-te a merda. marcar. Olha aí, a Fabi nos exibindo. Eu tenho que agradecer aos parceiros também, então. Equipe Pilates, Unifecaf, que tá com a gente também, que é uma universidade que também tá nos apoiando. Pratique, renove. Tem muita gente aí que tá com a gente, porque também acredita no método de qualidade. E seu físio também. Olha aí, ó. Todo mundo aí com a gente. Obrigada. Um beijo e bora lá. Obrigada. Até a Obrigada, próxima. obrigada pelo Tchau, tchau. convite. Foi um prazer. Beijo, tchau, tchau. Prazer foi Obrigada. meu. Tchau, tchau.